Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição número 2, 13 de janeiro de 1935, a confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que sou eu, o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Texto áureo. Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, verso 16. Resumo da lição. Jesus exige uma confissão, verso 13. A confissão do povo, verso 14. A confissão de Pedro, verso 16. A confissão de Jesus, versos 17 e 18. O resultado da confissão, verso 19. Jesus exigiu uma confissão dos seus discípulos a respeito da sua crença nele e, portanto, procurava uma entrada para saber as suas opiniões. Embora bem conhecesse os seus pensamentos, contudo, perguntou-lhes: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A opinião e a confissão do povo era bem diferente, pois uns diziam que ele era João Batista, outros Elias e outros que era Jeremias ou um dos profetas. O povo achava que ele era um grande homem, mas não queria crer nem conhecê-lo como o Cristo, o Messias. Ainda hoje, achamos a mesma qualidade de gente que diz ter sido Cristo um grande profeta, um grande idealista. Raros, porém, são os que querem confessá-lo como o Cristo. Agora Jesus achava uma boa oportunidade de perguntar aos seus discípulos: E vós? Quem dizeis que eu sou? E logo Pedro falou por parte de todos os discípulos, e a sua resposta foi clara e decisiva: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, confissão segura, clara e sem lugar para dúvida. Pedro tinha as suas fraquezas, mas não possuía um coração pobre, nem tinha dolo em sua alma. Só depois que Pedro tinha confessado o nome de Cristo, este então confessou o seu nome, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não seria edificada sobre Pedro, mas sobre aquele de quem Pedro tinha confessado, Cristo. Pedro, pela sua confissão e pela sua firmeza igual à da pedra, teve o prazer de estar presente quando foi fundada a primitiva igreja em Jerusalém. Deus ainda usa os que são firmes na sua confissão e na sua vida. O resultado daquela confissão foi grande. Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão. A confissão traz para o confessor a bem-aventurança. Em seguida, Jesus dá-lhe forças e poder sobre as portas do inferno. Graças a Deus. Mas a coisa mais gloriosa ainda foi que a chave do reino dos céus caíram nas mãos de Pedro. Nós não cremos, porém, como os católicos, que só Pedro é quem tem a chave do céu, mas que todos os que fazem a mesma confissão têm as mesmas chaves. Chaves gloriosas, essas as quais são a oração, a fé, a humildade e o amor, etc. Fazendo a confissão igual à de Pedro, poderemos possuir a chave do reino dos céus e com estas entraremos por qualquer porta, até mesmo pela última do reino celestial.